Vamos falar de Zenit? E aí, moçada, beleza? Faz tempo que eu não faço vídeo análise, então vamos fazer hoje um. E eu escolhi essa peça, esse Zenit, por alguns motivos. Ele não está aqui comigo, eu tenho apenas o esquemático dele. Mas é um esquema mais com a simbologia mais antiga, é um esquema mais difícil de ler. E eu escolhi esse esquemático justamente por causa disso, para vermos algo um pouco mais difícil de interpretar, porque a gente sempre tenta pegar o mais simples para ser mais didático e de repente pega algo assim um pouco mais difícil de ler. Vamos então dar uma olhada nele. Zenit é uma marca bastante famosa de aparelhos muito interessantes. Eletronicamente eles têm um funcionamento muito bom, são bons receptores e fisicamente muito bonitos. São peças altamente colecionáveis, são peças que têm uma beleza, são muito decorativos. Imagina uma peça dessa na sala da sua casa funcionando. Ele realmente é uma peça, é um aparelho que chama a atenção. Então eu estou aqui com o esquemático. Na verdade estou com mais do que isso. Para quem não sabe, isso aqui é um manual de serviço que tem, além do esquema, informações técnicas, por exemplo, tensões nos pinos das válvulas, que acelera uma análise, os nomes de todas as válvulas aqui. Tem uma dica de como é a pinagem olhando por baixo. Procedimento para alinhamento do rádio. A localização de alguns componentes. Chave de tom, liga e volume, sintonia, chave de onda e peças de ajuste como trimmer, as bobinas de frequência intermediária. Esse aparelho nasceu para o mercado norte-americano, então ele tem apenas 117 volts. Eu falo brincando que um aparelho a válvula é uma catástrofe ecológica, porque ele consome 65 watts da rede elétrica para produzir uma potência sonora de apenas 4,5 watts. Mas enfim, é o preço que se paga para ter um aparelho valvulado funcionando. E aqui está o esquemático dele. Você vê que aparentemente isso foi feito à mão na primeira vez, né? Aqui, claro, é um PDF, já é algo escaneado, mas aparentemente isso foi totalmente escrito à mão, desenhado à mão. A simbologia é um tanto quanto estranha para o que a gente está acostumado a ver, né? Então vamos no passo a passo. Eu vou de fora para dentro. Quer dizer, eu vou pegar aqui na fonte, vou pegar a saída e vou até a radiofrequência. Vamos dar uma olhada, então, geral nesse circuito aqui, ver algumas características interessantes dele. Então, iniciamos aqui pela fonte. Você vai notar o seguinte: a fonte de energia. Esse cabinho trançado aqui simboliza o cabo de força. Não é um rabo quente, nem no sentido real do rabo quente, que é o cabo com uma certa resistência ohmica que esquenta, e nem no sentido de dizer que são válvulas de filamento em série ligados diretamente na rede elétrica e até sem transformador de entrada. Esse aqui é um aparelho daqueles seguros que tem um transformador de entrada que já funciona como isolador para a rede elétrica. E você nota que, como a maioria dos aparelhos antigos, não tem fusível.
a entrada de energia elétrica passa simplesmente pela chave que está no potenciômetro. No caso desse aparelho é o do volume. Tem alguns aparelhos que é na chave de tom, é no potenciômetro de tom, né, que controla o volume. Uma pequena minoria dos aparelhos, muito poucos aparelhos, tem uma chave específica para o liga-desliga, separada ou do volume ou do tom. A maioria está no volume. E esse transformador tem 3 secundários. Você vê aqui é o setor dos filamentos de todas as válvulas, exceto a retificadora e as lâmpadas. Esse filamento costuma ser de uma corrente bastante alta, 2,5 amperes, 3 amperes, dependendo do aparelho maior, 4, 5 amperes para o fornecimento da potência necessária para acender todos os filamentos. É a saída de 6,3 volts. Você vê um símbolo aqui de aterramento. O chassi o corpo do transformador é aterrado, é ligado ao chassi. Um lado do filamento de 6,3 vai ao chassi, o que faz nós termos apenas um fio ligando as lâmpadas e todos os filamentos. Então, todas as válvulas chega um fio ou um cabo para o filamento, um lado do filamento, e o outro lado do filamento ligado diretamente ao chassi. É isso que diz esse símbolo aqui. Dando sequência, a válvula retificadora tem um filamento só para ela, e já me perguntaram, poxa, por quê? Há opções, né? As válvulas retificadoras de aquecimento indireto são um pouco menos eficientes para a geração de potência, capacidade de fornecimento de tensão e corrente retificados. Porque o filamento esquenta o catodo e aí o catodo emite elétrons. Enquanto que as válvulas de aquecimento direto, o próprio filamento já é o catodo muito quente e emite elétrons assim numa condição mais favorável. Por isso, a válvula retificadora de aquecimento direto precisa de um filamento só para ela, para isolar do resto do circuito. Porque, como eu desenhei aqui, isso é o filamento, é o circuito de filamento, circuito de aquecimento. E isso é o circuito de catodo, por onde já sai o positivo para todo o circuito. Então, isso aqui também é catodo. Então, essa bobina aqui não pode ter ligação nenhuma com a terra, senão o circuito aqui não vai funcionar, né? Tem uma indicação de ligação à terra aqui, porque essa válvula é metálica, então ela tem a parte metálica conectada ao terra também. O transformador de derivação central, tap central, center tape, chame como você quiser. Um lado vai para uma placa, o outro lado vai para a outra placa. Então, a corrente elétrica no sentido real, nós teremos os elétrons fluindo aqui, daqui para cá, né? Só que assim é difícil de interpretar, então nós consideramos a corrente elétrica no sentido convencional, nós dizemos que o positivo sai do catodo, enquanto o negativo vai para as placas. Do ponto de vista da válvula é um pouco estranho falar assim, mas é mais fácil de interpretar, até com o diodo semicondutor moderno, né? Que nós consideramos ele assim, né? E o catodo, nós dizemos que o positivo sai para lá, né? Nós dizemos isso.
quando na realidade é o negativo que vem, no caso desse desenho, da direita para a esquerda. Mas não importa. Vamos dizer o seguinte, aqui sai o positivo. Esse é o circuito positivo. Aí nós temos o primeiro capacitor. Veja que nesse símbolo aqui não é específico dizendo que essa peça é um capacitor eletrolítico, mas é. Esse símbolo aqui não está sendo claro nesse sentido. Não é um capacitor com esse símbolo. No caso, o positivo está para baixo, né? Não é um capacitor com esse símbolo. Não é um capacitor com esse símbolo. Quer dizer, é um símbolo genérico de capacitor, mas é um eletrolítico. Em algum lugar no esquema está dizendo que o C16 e o C17 são capacitores eletrolíticos de tantos microfarad. Vamos lá. Deixa o negativo para daqui a pouco. O negativo tem algo de interessante aqui, mas vamos lá. O positivo, então, vem por aqui. Tem o primeiro capacitor, passa pela bobina o choque de fonte, que por acaso também é a bobina de campo do alto-falante. Então, esse eu já sei que o alto-falante desse rádio é com bobina de campo. Então, essa parte aqui é a bobina da voz, né? A bobina de áudio, realmente, do alto-falante. E essa é a bobina que cria o campo magnético dele. E aí, então, os projetistas unem uma coisa à outra. A bobina de campo do alto-falante gera o campo magnético e também é o choque de fonte. Resolve os dois problemas. Por isso, esse rádio, se eu desconectar o alto-falante, ele perde a alta tensão do outro lado. Mas continuando aqui, o positivo vem por aqui, então o capacitor vai para a bobina, sai da bobina o segundo capacitor, então temos aqui um filtro π, e aí o positivo vai embora, segue seu caminho para alimentar o aparelho. Esse é o caminho, portanto, do positivo. E o negativo? O negativo tem algo mais. Não é simplesmente a derivação central aterrada. O projetista desse aparelho não escolheu fazer dessa forma. Isso é um método mais comum. A derivação central costuma sair um cabinho já do transformador e já solda do lado de um ponto no chassi, já resolve ali. O que esse projetista acabou fazendo? A derivação central passa por aqui o capacitor, o primeiro capacitor do filtro, já passa por um resistor. E esse resistor aproveita uma tensão aqui em algum lugar, que depois nós vamos ver. Por que ele fez isso? Isso é para gerar uma tensão negativa para a polarização de alguma coisa. Provavelmente alguma grade de válvula. Provavelmente não, com certeza alguma grade de válvula. Alguma grade de controle. Então ele colocou um primeiro resistor aqui para ter um potencial de tensão negativa. Depois tem mais, esse primeiro resistor de 300 ohms, você vê então que é uma tensão negativa, mas não tão negativa, porque 300 ohms para um rádio a válvula é uma resistência muito baixa, né? Depois tem mais um resistor de 27 ohms, que conecta o segundo capacitor do filtro π, e isso vai para, deixa eu dar uma limpada aqui no desenho, isso vai para algum outro ponto do circuito que precisa de uma tensão um pouco mais negativa ainda. Veja que segue esse caminho aqui, e isso vai levar até alguma coisa que necessita de uma tensão um pouco mais, na verdade um pouco menos negativa, né? O lado aqui do transformador é o lado mais negativo que tem. Então, conforme vai indo para o chassi, vai ficando menos negativo. É associação em série de resistores, tá? E finalmente termina aqui por um resistor de 125 ohms, que aí fixa essa tensão ao chassi.
Então esse é a condição de zero. Esse é o 0 volt do circuito mesmo. Eu já mostrei num outro vídeo de um aparelho, de um rádio Philips, se não me engano. Sim, foi um Philips. Alguns vídeos aí para trás, o projetista também colocou um resistor, mas foi um só, para criar um potencial negativo para as grades de válvula. E assim quase todos ou todos os catodos são ligados diretamente ao chassi. Mas aí o chassi é um pouco mais negativo do que o resto do circuito por conta desses resistores. É então uma solução bastante interessante para gerar algumas tensões negativas já na fonte. Então, como esse é o negativo real, esse é o ponto mais negativo da fonte, essa saída aqui, essa aqui, é com a tensão mais negativa possível. Essa aqui é um pouco menos negativa e essa daqui é menos negativa. Então tem 3 tensões negativas diferentes aí em relação ao chassi. Bom, e depois que eu gravei todo o vídeo do aparelho inteiro, deu quase 1 hora de duração. Fica muito cansativo, né? Então eu termino esse vídeo, dou uma quebrada aqui, terminando a fonte de alimentação, e no próximo vídeo eu termino o aparelho, senão também fica difícil, né? Fica chato de assistir, não perde a graça, perde o foco. Se você gosta disso para um aprendizado, perde o foco. Então, terminando por aqui, eu agradeço a sua participação, deixa um joinha, se inscreva no canal se não estiver inscrito. As maneiras de colaborar com o canal estão na descrição aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a sequência.